Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês e nesse instante aproveitarmos o nosso momento de reflexão para podermos sentir um pouco mais a espiritualidade, a vida, sentir um pouco mais esperança, sentir um pouco mais compreensão, entendimento na nossa jornada. A nossa jornada que em muitos momentos parece que fica turbulenta, parece que atravessamos situações difíceis de uma maneira que pode chegar até a falta de compreensão. Mesmo tendo os conhecimentos sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, parece, pelos relatos que eu acompanho, até pela minha própria experiência, parece que as coisas não têm explicação. Por que tanto peso? Por que tantas situações difíceis? Por que tantos desafios na nossa vida? Algumas pessoas com mais ou menos desafios, com mais ou menos dificuldades, mas todos nós aqui numa dinâmica para podermos atravessar a vida material com os nossos recursos. Nós precisamos lembrar que quando mergulhamos na vida material, nós solicitamos as experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. De alguma maneira, uma boa parte de tudo aquilo que nós vivenciamos hoje faz parte do nosso programa de redenção, nosso programa de crescimento. Nem tudo, porque justamente dependendo do nosso livre-arbítrio, as consequências daquilo que nós vamos fazendo vai interferindo nos resultados, podendo complicar mais ou podendo facilitar mais algumas experiências que nós vivemos. E é isso que nós precisamos compreender, o papel das experiências mais difíceis no nosso caminho, na nossa vida. E procurando entender nesta dinâmica, gostaria de juntar a isto ao momento que nós estamos vivendo nesse instante. Mês de dezembro, final de um ciclo, final de um ano. Dentro do nosso calendário, o último mês desse ciclo, dentro da nossa organização de tempo, de entendimento, de compreensão sobre a vida, sobre o que nos rodeia. E é justamente nesse momento que nós temos duas datas interessantes e importantes. A primeira é o Natal e a segunda, a passagem do ano, o Réveillon. De alguma maneira, na nossa corrida do dia a dia, nós vamos buscando viver e trabalhar e buscar as nossas resoluções de problemas, buscar a cura de eventualmente algumas doenças, de buscarmos a tranquilidade, a segurança, a paz, a felicidade, buscamos a prosperidade, buscamos bons relacionamentos, buscamos o amor, o entendimento, a compreensão. Essa é a busca do espírito. E quando na matéria, nós estamos associados também às nossas necessidades materiais, que em muitos momentos elas são realmente importantes. Claro, se nós tivermos condições materiais, isso nos facilita muitas coisas. Muitas dificuldades são, de alguma maneira, superadas. E dentro desses nossos desafios, aqui nós vamos encontrando os momentos e as experiências para podermos superar e podermos cada vez mais fortalecer quem somos nós, dentro do desenvolvimento de novas habilidades, na superação de problemas e dificuldades. É um desafio, viver é um desafio. Estar na matéria é um desafio. E esse nosso mês de dezembro nos convida a reflexões. Como foi esse ano? Esse ano foi um bom ano? Esse ano, talvez eu tenha identificado algumas coisas importantes para o meu processo de mudança pessoal. Estou vivendo aquilo que eu gostaria? Ou vivo aquilo que eu necessito? Ou talvez não esteja atento
a essas questões, estou vivendo, simplesmente empurrando a vida com a barriga ou lidando, trabalhando, matando um leão por dia e sobrevivendo. Algumas pessoas vivem, outras pessoas sobrevivem. E sobreviver faz parte de um processo de grandes desafios. Viver faz parte de um processo de educação e crescimento. Se nós estamos numa dinâmica material que temos consciência do que estamos fazendo aqui, estamos vivendo. Se nós não temos consciência do que estamos fazendo aqui, por mais ou menos recursos que podemos ter, estamos sobrevivendo. Porque aí nós, quando não tenho consciência sobre as coisas, eu estou me defendendo, tenho medo, tenho dúvidas, ou posso até saber sobre o conhecimento sobre a espiritualidade, mas mesmo assim o meu foco é conhecimento na espiritualidade na cabeça, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu li, porque eu entendo, aceito, ok, mas na hora de viver a gente não coloca isso em prática. Estamos sobrevivendo. Ou pessoas que não têm recursos nenhum, que não têm conhecimento nenhum e que trabalham para poder comer, vendem o almoço para comer o jantar. Então, dentro dessa forma, passando por grandes dificuldades, sem esperança no futuro, sem entender exatamente para o que a vida serve, e pessoas que acabam caminhando por uma trilha de caminhos escusos, através do roubo, através da falcatrua, através da corrupção. Enfim, nós podemos ver e buscar as questões de ordem material, mesmo tendo conhecimento sobre a espiritualidade, de uma forma desequilibrada, de uma forma equivocada. Ou tendo conhecimento sobre as questões de ordem espiritual e buscando as coisas materiais com equilíbrio, com justiça, sabendo o que nós estamos fazendo. Todos nós estamos aqui numa experiência de vida e nós vivemos as experiências que são, de alguma maneira, solicitadas por nós no nosso programa de evolução. Se está difícil para você nesse momento, reflita sobre aquilo que é necessário aprender na situação que você vive. Se você conseguir passar pelas situações, pelos aprendizados, né? Muitas pessoas falam assim, puxa, mas estou tentando há tanto tempo, estou tentando resolver alguma questão de ordem de saúde, ou de ordem profissional, de ordem financeira, há muito tempo e não consigo achar um caminho. Aí talvez falte recursos de olhar para si mesmo, de perceber o que é necessário viver através das experiências que vivemos. Pode ser que nós tenhamos feito um projeto de longa data para podermos cada vez mais termos condições de desenvolver humildade, por exemplo, a paciência, o entendimento, a compreensão. Então, o que fazer? Conheço casos de pessoas que passam por situações difíceis, mas não conseguem compreender, conhecem sobre espiritualidade, mas têm dificuldades de perceber que há necessidade de desenvolver humildade, por exemplo. Porque são pessoas mais orgulhosas, são pessoas mais presunçosas, são pessoas mais soberbas e não percebem essas características. Acham que de alguma maneira, pelo empenho, pelo esforço, pelo conhecimento que têm, deveriam estar num patamar diferente, materialmente falando, ou num reconhecimento social, ou coisas desse gênero. Ou pessoas que têm capacidade, mas não conseguem colocar em prática, onde os desafios de colocar em prática são exatamente aqueles que nós precisamos para poder levar adiante grandes, de alguma maneira assim, bagagens que podemos desenvolver e aprender ao longo dessas experiências. O assunto ele nos traz várias reflexões. E nesse mês de dezembro seria interessante, se aproximando do Natal, se aproximando do final de um ciclo. Psicologicamente, para nós, esse término de um ano, começo do outro, parece que nos dá um gás. Não, o ano novo, coisas novas. Então, essa perspectiva nos ajuda muito a superar algumas situações e mantermos a nossa esperança de momentos bons, de momentos diferentes para melhor.
E é isso que nós precisamos ter, e não só no Réveillon, não só nessa data, essa data de final de ano, nessas datas de final de ano. Nós precisamos compreender, por exemplo, sobre o Natal. O Natal é uma data espetacular, porque um espírito como Jesus, ele esteve entre nós. Jesus esteve entre nós, trouxe para nós conhecimentos importantíssimos, fantásticos, necessários para o espírito, aquele que está aqui nesse planeta, vinculado a essa necessidade de aprendizado. Ele trouxe o amor. Ele trouxe o amor como necessidade de crescimento. Mas que amor é esse? Nós precisamos aprender. Ele está aí há um pouco mais de 2000 anos com as suas lições e ainda nós não conseguimos entender e compreender direito o que ele quis dizer. Basta ver o que acontece pelo mundo. Basta ver o que acontece nesse país, né? A ladruagem comendo solta, as questões de ordem jurídica sendo simplesmente mal interpretadas ou rasgadas nas suas verdades, nas suas regras, a corrupção comendo solto. Então, assim, nós vamos no mundo inteiro muitas guerras, aqui no nosso Brasil o crime tomando conta. Então, o que acontece? Momentos de transição, onde espíritos ainda totalmente equivocados em relação às questões de ordem, de regras e valores, do bem, do amor, da paz, da harmonia, em relação à comunidade, em relação ao contexto maior, são espíritos que ignoram isso, estão tendo a oportunidade de viverem aqui uma necessidade de aprendizado e arcarão com as consequências de seus atos, dos seus malefícios, dos seus equívocos, mas tendo a oportunidade de poder, mais uma vez, trabalhar para o bem próprio, para o bem pessoal. E tudo isso que nós vemos fora não é motivo de críticas da nossa parte. Podemos fazer comentários, podemos observar uma situação, uma dificuldade, um problema, e comentarmos sobre isso. Agora, se nós estivermos odiando, se nós estivermos, de alguma maneira, assim, muito reticentes em relação a tudo isso, nós podemos ver que nós também precisamos aprender a desenvolver um olhar como os espíritos amigos e superiores têm sobre nós. Nós somos ainda espíritos ignorantes, nós temos muito a que desenvolver, e esses espíritos superiores, eles têm um olhar de compaixão para conosco. Eles compreendem a nossa ignorância, eles sabem das nossas dificuldades, eles sabem que não podem exigir de nós uma angelitude, uma condição espiritual mais dilatada, mais encorpada. Isso não dá, porque nós não temos essa capacidade. Nós não somos espíritos no nível de Jesus, por exemplo, que ama incondicionalmente, que daria sua vida para aqueles que mal sabem quem ele é. Então nós ainda estamos evoluindo a passos lentos, com muitas dificuldades. Que nós possamos pegar essas situações todas que nos envolvem, que nos incomodam, que chegam para nós e que precisamos mudar, queremos mudar. Vamos trabalhar em cima desse instante, refletirmos sobre como foi nosso ano de 2025. Como foi? O que eu aprendi? Que situações eu passei? O que eu preciso aprender sobre mim? O que eu preciso trabalhar para ser melhor? E ser melhor não é ser bonzinho, não é saindo aí, eu vou distribuir agora comida na rua. Você pode? Pode, claro, é importante. Se você considerar importante, vai e faça. Não, eu prefiro fazer um outro trabalho, vou para uma creche, ajudar crianças. Ótimo, excelente oportunidade. Não, eu prefiro ir para um asilo, cuidar dos velhinhos. Maravilha, vai atrás. Não, eu prefiro ir para uma comunidade, atrás das famílias mais desamparadas. Temos lugar para tudo, para trabalhar em qualquer situação. Há necessidade do colaborador, daquele que presta a sua colaboração com amor e com carinho. Esse é o nosso treino, para um dia chegarmos a ter este amor elevado como Jesus. Enquanto isso, podemos dedicar uma parte do nosso dia para treinar esse amor, esse entendimento.
Então essa é uma forma de chegarmos a ter um pouco mais de equilíbrio para entender as nossas dinâmicas de ordem de desafios do nosso dia a dia. Aí quando nós conseguimos sair do nosso umbigo e olharmos para as dificuldades dos outros, estamos começando a entender este amor maior. Estamos começando a entender essa necessidade de cooperação, de compreensão sobre o outro e não de julgamento. E essa questão do não julgamento já é um outro desafio para todos nós. Porque se nós podemos olhar pessoas e dizer, eu concordo, não concordo, tudo bem, você pode não concordar com as questões colocadas aqui, por exemplo. Mas você pode refletir sobre você pode refletir sobre suas conquistas, você pode refletir sobre o seu caminho, você pode avaliar aquilo que você está conseguindo nesse momento ou não, olhar as suas dificuldades, olhar as suas questões de necessidades e trabalhar para que isso tudo seja suprido de uma maneira o mais equilibrada possível. Aproveitar esses instantes que antecedem um Natal, que é o momento de recordar esse querido amigo que esteve entre nós, querido Espírito que está sempre conosco, vibratoriamente, através de outros espíritos mais ligados à nossa condição, porque a ajuda dele chega para nós através daqueles que nos amam, através daqueles espíritos que já estão e estão na espiritualidade, nos amparando, auxiliando nessa caminhada na matéria, para que possamos superar e vencer as dificuldades de ordem pessoal, frente às questões de ordem material. E nessa dinâmica que se nós entendermos que o Natal serve sempre como uma dica, lembra aí, lembra desse cara aí, lembra dessa lição, lembra dessa passagem, lembra desse esforço, lembra dessa história. Não é só para ficar lembrando, porque eu sei e conheço o Natal. Não é só para termos dinheiro e comprar presentes. Não, é simplesmente para avaliarmos o que nós estamos fazendo perante as lições que recebemos deste Espírito, que conhecemos como o nome de Jesus. O que o final de ano ou um novo ciclo que se aproxima pode trazer para nós como oportunidades de refletirmos o nosso jeito, a nossa forma de ser, nosso entendimento, nosso posicionamento, a nossa fala? Como é que nós poderemos mudar perante as situações que nos envolvem? Como é que eu consigo aprender a ter mais desapego, mais compreensão, mais compaixão, mais entendimento sobre a vida, compreendendo as pessoas que estão conosco, aprendendo com as lições difíceis que vivemos, saber que as doenças que eventualmente podemos ter, elas são resultados de conflitos de ordem emocional, de lembranças e de memórias que estão no nosso espírito, que precisam de uma limpeza e que podemos aproveitar as experiências materiais como adoecimento para o nosso crescimento, para despertar, para valorizar, para compreender. Cada um de nós está no caminho. Cada um de nós tem a sua necessidade. Que nesse momento a gente se prepare para esse momento, para esse reencontro dessas lições que temos sobre esse grande Espírito, Jesus. Que possamos avaliar desde já, fazendo reflexões, entendimento, mais voltados para o nosso interior, para o nosso sentir, não para o nosso intelecto de saber mais sobre a história. Não precisamos de mais de histórias. Precisamos mais de vivências. Nossa vivência, vivermos aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece. Nos prepararmos para novos momentos, aproveitar esse momento da transição de 31 de dezembro para 1º de janeiro, um novo ano, novas oportunidades, que no fundo é mais um dia, é um dia após o outro, mas que nessa concepção de entendimento de novo ciclo, possamos trazer toda essa energia de renovação para o nosso campo de mudanças, para o nosso desejo de crescer. Essa perspectiva que nos antecede a esses 2 momentos importantes que estão aqui nesse mês de dezembro, que nos ajudam, que nos amparam, que nos relembram sempre desta oportunidade que temos e possamos cada vez aproveitá-las mais.
Que Jesus nos abençoe nesse momento, com muita luz, paz e amor. Agradecemos nesse instante pela bênção da vida. Cada um de nós que faça o melhor proveito nos seus instantes de reflexão, para podermos sim cada vez mais sermos melhores em cima de nós mesmos, dentro daquilo que a vida nos coloca como desafios. Que Jesus nos abençoe, nosso querido, sempre presente amigo, nos abençoe e nos ampare. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Até o nosso próximo momento. Um abraço. Que Deus nos abençoe com muita paz.